você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. No programa Cidadania de hoje, vamos dar continuidade ao programa que teve como tema Personagens de Votuporanga. Na semana passada, nós conhecemos a história do seu Leobino, que é aquele paçoqueiro conhecido que fica ali na esquina das ruas Mato Grosso com a Amazonas. E também da Ana Reis, que vende doces também no centro de Votuporanga. Hoje vamos conhecer mais personagens que fizeram e fazem parte da história de Votuporanga. Fique com a gente e acompanhe essa segunda parte do programa Cidadania, contando sobre os personagens de Votuporanga. Dizem que um país sem memória é um país sem história. E Votuporanga, nesse sentido, é privilegiada. Várias pessoas já escreveram livros sobre a nossa história. E aqui ao meu lado está o Ravel Jimenez, ele que é fotógrafo e também nas horas vagas historiador, também escritor, e acabou de lançar um livro contando a história da nossa cidade, do nosso povo. Ravel, primeiramente, muito obrigado por participar da Cidadania. Gostaria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse, vamos dizer assim, esse hobby seu de estar aí retratando, né, a memória de Votuporanga. Olá, Danilo, é um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Bem, a ideia do projeto surgiu da necessidade de homenagear os munícipes de Votuporanga. É um projeto que foi escrito no segmento de artes visuais do Bolsa Cultura, um projeto patrocinado pela Prefeitura do município de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A ideia foi pegar determinados personagens, lógico que Votuporanga possui muitos personagens, muitas pessoas a serem homenageadas, mas nós pegamos determinados personagens de algumas áreas, como música, área filantrópica e outras a mais, e fizemos a homenagem contando a história de vida dessas pessoas. Algumas nasceram aqui em Votuporanga mesmo, e outras escolheram Votuporanga para viver. Como é que foi fazer esse trabalho? Demorou muito? Como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu realmente dessa questão da homenagem mesmo, né? Eu sempre gostei de história, desde a época do colegial, e achei que era necessário homenagear algumas pessoas da cidade, e por isso surgiu esse projeto aprovado pela Secretaria da Cultura, e através do edital do Bolsa Cultura, conforme eu mencionei, e o tempo de execução foi exatamente 1 ano. Foram 6 meses colhendo os depoimentos, fazendo as fotografias, e depois mais uns 6 meses um tempo de edição, de editoração e depois de impressão do projeto pronto. Bom, e não somente para as atuais gerações, né, esse é um trabalho que vai ficar aí para as futuras também, né? Sim, a ideia é essa. Uma das contrapartidas do projeto é que a gente optou para distribuir esses livros também nas bibliotecas públicas e particulares do município. Então a ideia é que realmente cada biblioteca da cidade tenha um exemplar desse para futuras consultas, afinal a gente sabe que as pessoas mais novas conhecem pouco da história de Votuporanga e através da leitura eles vão conseguir conhecer mais cada personagem. Bom, e dentre esses personagens que você teve contato, ou com a família, teve alguma história assim que te chamou muita atenção, ou alguém te contou uma história que você não sabia, algo assim curioso para você estar contando pra gente? Sim, claro. Teve a história do Fifi, né? O Fifi entre os goleadores do Guarani, ele ficou em 10º lugar, né? 10ª colocação entre os goleadores do Guarani. Então essa história chamou muita atenção. Através de pesquisa, junto com outros historiadores amigos de Campinas, eles passaram algumas imagens de quando ele jogou no Guarani. E, enfim, essa história de ser o 10º artilheiro do Guarani realmente chamou muito a minha atenção. Como outra pessoa também, que às vezes até já tenha partido, que também chamou atenção, que contribuiu para que a nossa cidade fosse hoje o que é? Sem dúvida a história do Takeo Sato, que foi fotógrafo aqui em Votuporanga, é uma história muito bonita, porque eles vieram do Japão para cá, perambularam pelo estado de São Paulo, escolheram a cidade de Votuporanga para residir, e realmente é incrível a história deles, até depois que ele faleceu, ele foi cremado e as cinzas foram distribuídas aqui nos jardins da Concha Acústica. Então essa história quem me contou foi o filho dele, o Mauro, juntamente com o irmão Carlos, que está vivo, e essa história me chamou muita atenção. Bem, e como é que é feito esse trabalho, né, que você realizou
de pesquisa? Você entrou em contato com as pessoas, com as famílias, através de amigos. É um trabalho que dá muito trabalho, né? Realmente foi um trabalho bem cansativo, feito sempre nas horas vagas, mas primeiramente o contato com as pessoas, né, com os entrevistados, com os familiares, para se apresentar, mostrar a ideia do projeto, mostrar como funciona, depois uma entrevista com cada um deles, uma entrevista gravada para a gente ter esse documento histórico também, que é importante, e depois a parte das fotografias. Então, entre cada entrevistado, a média de conversa foram de 2 ou 3 vezes, ou seja, você vai, leva o projeto, mostra como ficou, revisa a parte histórica, porque isso é importante durante os depoimentos. Enfim, foi um projeto um pouco cansativo, mas finalmente saiu do papel. Aliás, essa parte visual é muito importante, né? Sim, a parte das fotografias, nós pegamos fotografias antigas e as fotografias novas nós fizemos justamente para ficar esse registro guardado. Bom, e outros projetos vão vir por aí? Sim, a ideia é que continue essa parte de projetos. Nós temos também o projeto da Votuporanga Antiga, que é um projeto onde nós tentamos resguardar as imagens audiovisuais da cidade, o acervo audiovisual da cidade, e com base nessas informações, nós já fizemos uma exposição fotográfica o ano de 2017 e agora a gente tenta um novo projeto relacionado à fotografia também. Vamos aproveitar então a oportunidade, né, das pessoas que estão nos assistindo, para você pedir aí para as famílias, né, que caso tenha algum material, alguma coisa que você acha interessante que possa aí virar aí até um segundo livro, né, para que entre em contato com você para poder colaborar com você. Isso, eu vou deixar à disposição o e-mail, né, chama-se Votuporanga, Votua Antiga, @gmail, e seguir a gente também no Facebook, a página chama Votuporanga Antiga, lá tem um local, um formulário para contato, se as pessoas quiserem enviar fotos juntamente com as histórias, é interessante, a gente faz essa guarda desse acervo, né, junto com a história relacionada à foto, para futuros aí trabalhos. Então quem quiser consultar né, as redes sociais, tudo vai ter a história da cidade, conhecer esses personagens, enfim, ter um pouquinho mais de conhecimento da nossa história aqui de Votuporanga. Sim, Votuporanga Antiga, realmente é uma questão da gente querer guardar esse acervo audiovisual, porque a gente sabe que o papel ele envelhece, às vezes sofre a ação do tempo, e o digital, ele sendo bem guardado e conservado, a gente consegue divulgar melhor essas imagens até, e outros registros também que porventura apareçam para nós. Tá certo. Ravel, mais uma vez, muito obrigado por participar da Cidadania, parabéns pelo seu trabalho, por toda essa... mostrar para nós, né, um pouquinho da memória de Votuporanga, as pessoas que não conhecem, as futuras gerações, com certeza é um material muito importante, viu? Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Tá aí, ó. Então você, né, que queira conhecer um pouquinho mais da história de Votuporanga, como disse o Ravel, só entrar lá no Votuporanga Antiga e terá aí todo um conhecimento histórico da nossa cidade. Um personagem também bastante conhecido aqui em Votuporanga, que tem um grande ciclo de amigos, é o Fifi. Ele que jogou pela Votuporanguense e hoje, né, já está com 89 anos de idade, aí ó, todo... né, inteirão aí, passeando aqui na Rua Amazonas. Fifi, conta pra gente um pouquinho, como é que era o futebol naquela época aqui em Votuporanga, como é que você chegou em Votuporanga, como é que tudo começou? Eu tinha muita amizade com o Frei Benjamin, então, como eu estava lá em Piracicaba, ele chegou um dia e fez uma proposta para mim, se eu quisesse vir para Votuporanga. Não tem problema não. Isso foi em que ano mais ou menos, você se lembra? Não lembro mais. Mais ou menos quando? Deve ter sido em 40 e pouco, por aí. Na década de 40? Na década de 40. E como é que era Votuporanga quando você chegou aqui, Fifi? Nossa senhora, ninguém acreditou, porque um dia a Votuporanguense veio aqui. E os caras, quando falaram assim, você vai embora para lá, mas você não fica um dia lá. Porque não tinha nada em Votuporanga. Graças a Deus, fiquei até hoje contente e a cidade se transformou. E como é que era naquela época a cidade? Não tinha nada assim, como é que era? Era terra, não tinha asfalto, não tinha comércio, como é que era? Não tinha comércio, mas aquele comércio pequeno, né? Tinha alguma rua com asfalto, mas é coisa de toda cidade, quando começa, é assim mesmo. E aí, como é que foi essa evolução que você acompanhou até hoje? O que você achou da evolução da cidade? Muito grande, né? Pelo amor de Deus.
Quem conheceu o Votuporanga há 20 anos atrás, agora não acredita. Mudou demais. Mudou demais. E naquela época que você jogava, qual posição você jogava? Eu era meia-direita. E também, assim como a cidade como um todo, o futebol evoluiu bastante. Ah, muito. Demais. Pelo estádio aí que você vê, é uma coisa fora de comum. E qual que foi assim, o momento mais marcante para você da Votuporanguense, um momento assim que deixou você bastante feliz, emocionado? Olha, vem cá, pra mim, rapaz, era todo jogo. Porque nós sempre estávamos ganhando, então a gente ficava sempre motivado, contente e alegre. Foram muitas conquistas, né, Fifi? Muita conquista. Bom, e como eu disse, né, você é uma pessoa bastante conhecida em Votuporanga, tem muitos conhecidos, isso é um orgulho para você, né? Opa, graças a Deus, pai. O que eu preciso em Votuporanga, peço para qualquer pessoa, eles me ajudam. E está de parabéns o povo de Votuporanga. Bom, e aproveitando que nós estamos no aniversário de Votuporanga, completando 82 anos, que mensagem você deixa para o povo de Votuporanga? A mensagem é de muita felicidade e obrigado pelos aqueles que puderam fazer alguma coisa para mim. Tá certo. Fifi, muito obrigado pelo seu bate-papo. Fifi, uma grande figura aqui de Votuporanga, né? Uma pessoa ilustre na cidade, bastante conhecido, que trouxe muitas alegrias para o votuporanguense e ele é um dos personagens de Votuporanga. Voltamos com o programa Cidadania e agora vamos conversar com outro personagem de Votuporanga, bastante conhecido, ele que tem um grande círculo de amigos, né, de pessoas em Votuporanga, é um comerciante muito renomado na cidade, que herdou tudo isso do pai, que é o nosso amigo Paulo Rapaz. Paulo, muito obrigado por estar aqui com a gente no programa Cidadania, é uma honra tê-lo aqui hoje você. A recíproca é verdadeira. Você sabe que nós estamos em Votuporanga há 76 anos, sou um comerciante com mais de 70 anos de balcão, como se diz, né? E me orgulha muito isso, porque nós somos pioneiros na cidade, em todo sentido. E no ramo de imóveis, somos os pioneiros absolutamente garantidos. Meu pai abriu a loja aqui em 1946 e eu estou dando sequência no ramo de móveis. Nós nunca saímos desse foco. Então, nós somos pioneiros em Votuporanga. Orgulhosamente, acompanhamos o crescimento da cidade em todos os seus aspectos, contribuímos no progresso da cidade em todas as suas necessidades requeridas em épocas. E assim nós estamos aí hoje comemorando mais um aniversário alegremente, né? Orgulhosamente. Bom, a gente sabe que você é um amante, né, de Votuporanga, que busca sempre reviver o passado no bom sentido, né, para recordar épocas áureas que Votuporanga já viveu. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente dessa trajetória de Votuporanga, desde quando você conheceu Votuporanga até hoje. Fala um pouquinho dessa evolução. Bom, quando nós chegamos em Votuporanga, a cidade não tinha nada. Votuporanga tinha menos de 7 anos, eu menos de 7 meses. Então nós vimos o crescimento. Mas um detalhe interessante, à medida que a cidade foi crescendo, na minha infância, por exemplo, quando passava um carro na rua, nós sabíamos de quem que era o carro. Pelo barulho do veículo, a gente sabia até, ou pelo chapéu dos nossos amigos, né? Você sabia ali, o seu Aziz está ali, né? Que era nosso amigo aí. Então, pela característica de cada um, coisas elementares assim, mas que marcaram época, né? Então, a cidade nascente não tinha cerca, não tinha muros, né? Era tudo aberto.
e poucas casas. De repente surge o comércio desperta, os carpinteiros, os marceneiros, né? Os médicos, né? As escolas, né? Que a nossa prefeitura foi o primeiro grupo escolar de Votuporanga. Antes dessa construção já existia uma construção bem elementar, né? Que nós conhecemos e tivemos grandes professores. O Votuporanga teve o privilégio de ser fundada por alemães, pessoas muito educadas, competentes, de poder econômico, né? E que fizeram um traçado urbanístico para a cidade que até hoje é moderno, né? A nossa rua aqui, por exemplo, a Padre Isidoro, a Rua Pará nasce em frente à minha loja e depois ela continua lá na Rua Ceará. Isso é urbanismo moderno. E as ruas eram mais largas, mas aí por acharem que a cidade perderia a imagem em termos de trânsito, essa coisa toda, estreitaram a rua. Mas quando você pega a Rua São Paulo aqui, por exemplo, depois da Rua Lagoa, você vê que a rua é larga, uma outra rua lá na Pernambuco, lá em cima. Quer dizer, aí depois ainda como um privilégio maior, no governo do Capitão Almeida, ele trouxe o Prestes Maia. E o Prestes Maia fez aquele loteamento lá da estação. E você vê os loteamentos lá, eram coisas maravilhosas. Era 15 metros de frente por 45 de fundo, né? Então, para que você tenha uma vida saudável, digna, né? Você não está escutando conversa de vizinho, e as construções foram evoluindo, e as ruas largas, ruas e avenidas. Então, Votuporanga é uma cidade assim, privilegiada. E um outro aspecto assim, que eu gosto de me referir é que na fundação de Votuporanga, como os alemães vieram para cá, a área era muito grande e era tudo deles. Votuporanga não teve o que teve em muitas cidades, assassinatos em busca de poder, de loteamento, aquela coisa toda. Tiveram os grileiros numa parte muito restrita, rápida, porque aí os nossos advogados, doutor Felizardo Calil, e Wilson Foz e tantos outros, Tobias, chegaram aí, afastaram logo essas pessoas aí. E os cidadãos pioneiros reuniram e acabaram com a grilagem. Bom, então o Votuporanga teve assim o privilégio de ter uma cidade saudável desde o seu início. Nunca teve morte por invasão de terras, aquela coisa toda, que era normal em cidades nascentes. Então o nosso privilégio de ter recebido pessoas muito educadas, nós cultivamos até hoje, que a aura da cidade é outra, né? Você nos disse também, né, Paulo, que Votuporanga teve até uma academia de letras, é isso? Academia Votuporanguense de Letras, fundada em 1960. E interessante que naquela época também, o que a gente fala da fundação da cidade, existia uma elite cultural. Nós tínhamos professores, nós tínhamos médicos, nós tínhamos engenheiros, advogados vindo da São Francisco, né? Muitos deles vindo da Faculdade de São Francisco, que até hoje é a referência nacional. E aí, esse grupo de pessoas de padrão cultural, eles resolveram fundar a Academia Votuporanguense de Letras. E o meu irmão, como era presidente do Centro Estudantil, lá do Grêmio do Ginásio Estadual de Votuporanga, envolvido com esses professores todos, em especial o Ernomar Otaviano, que era amigo aqui de casa, ele participa da fundação desse movimento e vai a São Paulo buscar a assinatura do Aristeu Seixas, que era o presidente da Academia Paulista de Letras. E ele vai e trouxe os diplomas, né? E eu me lembro muito bem disso. E agora, recentemente, despertou essa realidade e eu consegui, num ato assim, num privilégio muito grande, ganhar um certificado do Vianinha, Deocleciano de Souza Viana Filho, que está aí à mesa, que nós podemos documentar, e um histórico, inclusive com um poema do professor Batista Cornier, que era um francês. A intelectualidade nascente, né? E depois vieram outros movimentos e a gente acabou esquecendo. Agora a gente reaviva a memória para dizer: Votuporanga teve uma Academia Votuporanguense de Letras em 1961. Ô Paulo, eu sei que você tem muita coisa para contar de Votuporanga, tem uma memória e tanto aí dos acontecimentos da cidade, mas para a gente finalizar nosso bate-papo, gostaria que você contasse, que você tem em outras épocas, já havia me dito isso, coisas importantes históricas de Votuporanga. Gostaria que você falasse sobre a visita do Juscelino Kubitschek em Votuporanga e também como é que você como comerciante, vê a evolução da Rua Amazonas, do comércio da cidade.
Então, o Juscelino Kubitschek, na campanha eleitoral, ele parou aqui na esquina, que era o Bar Paramount, e dizia-se o seguinte: a minerada reuniu para ver o Juscelino, né? Mas assim, em tom de jacosidade, mas satirizando, né? E o Juscelino veio ali, a minerada do lado ali, devia ter umas 40 pessoas, e ele sobe na mesa do bar ali e faz o discurso. Ele faz o discurso e daí ele vai, porque o pai do Dado também era mineiro, né, de Varginha, o Dirceu. E o Dirceu e o sogro do prefeito levam o Juscelino na casa da mãe do Dado, a dona Lazinha. E o Juscelino fica 2, 3 horas aqui comendo os quitutes ali da dona Lazinha, pessoal muito educado, né? Para a época, uma visita ilustre. Ou visita ilustre, ainda mais para mineiros, que tinha lá Joaquim Nogueira de Carvalho, né? O Joaquim Nogueira de Carvalho era um contador de um padrão cultural muito elevado, né? E eu sei que ele ficou aqui várias horas. Quando ele se elege, ele convida o João Leite para ir visitá-lo no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E tem a foto dele aí. Ô Paulo, em relação ao comércio, o que você se lembra da sua época de infância, juventude? Como é que foi a evolução da nossa rua Amazonas, né? Aí veio o asfalto, mudou muito, né? Mudou muito. Você vê que Votuporanga, após Nabuco, por exemplo, que ele trouxe o asfalto, o primeiro quarteirão de asfalto, que ele falava o sapatinho branco da menina, moça, né? Ela passou por um estágio muito bom, que Votuporanga era grande produtora de algodão, né, de café, tanto que nós tivemos Matarazzo, Sambra, Cleito e Dias Martins, Veríssimo. Esses grandes investidores vieram e a cidade ganhou com o Nabuco, principalmente o comércio, ganhou uma ênfase muito grande. O asfalto é um símbolo e ele prestigiava as nossas atividades. O Nabuco era um verdadeiro estadista. Ele chamava os comerciantes, ele chamava os estudantes para conversar, para ver o que é que nós poderíamos fazer junto. Depois de 1980, nós estávamos na ação comercial e nós começamos a realizar um trabalho de destacar as fachadas, né? As vitrines. Aí tivemos o apoio do Senac de Rio Preto, que ganhamos esse benefício, vieram aqui, nos assessoraram e fomos crescendo e estimulando sempre a abertura, a limpeza das fachadas, os enfeites natalinos, né? Que também no tempo do Nabuco nós pagávamos taxa de licença para serem revestidos nos efeitos natalinos, de uma época, né? Então a Rua Amazonas hoje é um privilégio. Você vê, a Rua Amazonas é um movimento intenso, parece um shopping aberto, como nós pregávamos no tempo do João Nussi. Fazer um shopping aberto, não precisa ser fechado. Fecha a Rua Amazonas em determinado momento, no sábado, por exemplo, para ter a circulação das pessoas à vontade, e com isso ela cresceu, né? Eu reputo assim como um bom contribuinte para as nossas atividades o governo do João Nussi. Ele deu abertura, ele prestigiou, quer dizer, assim como outros também vieram. Mas nessa fase inicial, o Nabuco, o João Nussi, foi fundamental na fundação no crescimento das nossas empresas. Tá certo, evoluiu bastante, graças a Deus, né? Tá certo. Ô Paulo, eu quero mais uma vez agradecer você a participar do nosso programa Cidadania, né? Contribuir para essa aula de história que você nos deu hoje e agradecer também a você por ter ajudado e estar ajudando aí no desenvolvimento de Votuporanga. Muito obrigado por você estar contribuindo aqui com a nossa cidade. É nossa obrigação, né? Nós temos que vestir a camisa da cidade que a gente mora e não ter preconceitos e expressar o pensamento e ter a dignidade de defender a classe. É isso que nós precisamos. Votuporanga merece muito mais do que eu já fiz. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Um abraço para você.
você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, onde a gente quis fazer aí, pelo menos um resumo da história de Votuporanga, para que as pessoas que já residem aqui, pessoas que moram há pouco tempo em Votuporanga, possam conhecer um pouco mais da nossa história. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Cidadania com mais um assunto sem interesse. Até lá!